melhor assim da parte laboral, porque o serviço em si, nossa, tranquilo, tranquilo. Raramente tem alguma coisa assim mais grave, mas quando tem também é grave mesmo. Semana passada a gente teve um acidente lá, o paciente saiu com um Glasgow 3. Teve fratura de cervical, saiu ruim, entubado, foi uma loucura. Então, quando tem é grave mesmo, mas fora isso. A maternidade eu gostava da unidade de internação, porque tem uma rotatividade grande de paciente, né? A mulher sobe do bloco, se for parto normal, no outro dia ela vai embora, parto cesárea, daqui 2 dias ela vai embora. A rotatividade é muito grande, você não fica muito tempo com aquele paciente, não. A não ser que seja uma gestante um pouco mais grave, ou uma gestante que internou antes do tempo e aí precisa ser acompanhada até o final da gestação. Fora isso, a rotatividade é muito grande e são coisas mais básicas, sabe? Não, no caso de vocês, não. Dos seus, qualquer área que vocês forem, vocês conseguem trabalhar tranquilamente. Agora, para a gente, depende, sabe? Se quiser atuar mesmo na parte de obstetrícia, tem que ter ou a pós ou a residência obstetrícia. A minha pós foi de urgência. Professora, Oi, quem tá boa falando? noite, tudo bem? É a Malane. Oi, Malane. Eu tô aproveitando, eu posso participar da aula aqui 15 minutos, porque eu tô aproveitando o intervalo da outra sala? Poder pode, não sei se você vai conseguir absorver muita coisa nesse Não, é que eu tempo. assisto depois pelo portal. Não, não, então sem problemas, tá? Obrigada. À vontade. Obrigada. Eu queria mostrar um videozinho para vocês. O ruim é que quem tá em casa não consegue Professora, ouvir, né? referente à aula aqui depois, que fica para assistir depois, Então, se você podia manda o essa link? Como é coisa. que funciona? Será que dá? Professora, está me escutando? Porque ele mostra bonitinho. Professora, Oi. referente à aula, você manda o link? Isso, eu mandei no grupo para vocês. E Não, eu falo as do referente portal eu à já aula. subi. Ah, já subiu? Já acabei de subir as do portal. Ah, tá, entendi. Tranquilo, então. Obrigada. Eu só tive problema com a 4 e a 5 porque o meu portal ainda não estava liberado. E aí, quando liberou, eles trocaram o meu monitor. Então, minhas aulas não estão nesse computador que eu estou usando. Está numa outra sala e a hora que eu cheguei, ela já estava ocupada. Então, eu preciso achar um momento que ela esteja desocupada para conseguir subir a aula 4 e 5 da semana passada. Tá? E quem Entendi. estiver assistindo gravada, né, eu tiver aí pendente essas aulas, tem um pouquinho de paciência aí, porque hoje eu até cheguei mais cedo aqui no grau, mas eu não consegui usar a sala onde está essas aulas, devido a ela estar ocupada com outro professor. Entendi. E tira uma dúvida minha aqui, referente ao trabalho, Hum, eu posso montar ele e te enviar em questão pelo tipo um pendrive, porque eu perdi o meu notebook estragou. Eu tive que passar por um pendrive, então vou ter que formatar tudo de novo. Eu não passei. Tipo assim, eu vou ter que montar, juntar, entendeu? Fui fazendo aos poucos picado. sim. Você pode me encaminhar, não tem problema não. Então, É, tá. Você não passou nenhuma atividade até agora, não, né, professora? Só o trabalho mesmo, né? sexta-feira que eu vou passar uma nova atividade para vocês. Qual dia? Sexta-feira. Ah, tá bom. Obrigada. Gente, eu vou passar um videozinho rapidinho aqui para vocês,
Só para a gente relembrar aí como que funciona a condução, né, do coração. Obrigada. Professora, eu só Oi. consegui entrar agora, eu consegui só chegar agora em casa e entrar. Meu nome é Bárbara, Bárbara Maria. Você coloca presença para mim, por favor? Ok, Bárbara. Alguém tá conseguindo ouvir aí, gente? Sim, tá ok, professor. Tá ouvindo sim. Eu Sim. não estou conseguindo, não. Este é responsável por todo o batimento cardíaco e determina Só aumenta mais um pouquinho, tá muito baixo. os impulsos elétricos do nódulo SA propagam-se por ambos os átrios e estimulam a sua contração. O nódulo atrioventricular ou nódulo AV, localizado no outro lado do átrio direito, perto da válvula atrioventricular. O nódulo AV serve como um portal elétrico para os ventrículos. Este atrasa a passagem de impulsos elétricos para os ventrículos. Este atraso assegura que os átrios já expulsaram todo o sangue para os ventrículos antes de estes contraírem. O nódulo AV recebe sinais do nódulo SA e envia-os para o feixe atrioventricular, ou feixe de His. Este feixe é dividido em dois ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, que conduzem os impulsos até o ápice do coração. Os sinais são então enviados para as fibras de Purkinje, virando para cima e propagando-se pelo miocárdio ventricular. A atividade elétrica do coração pode ser registrada sob a forma de eletrocardiograma, ECG ou EKG. O ECG é um registro composto de todos os potenciais de ação produzidos pelos nódulos e células do miocárdio. Cada onda ou segmento do ECG corresponde a um certo evento do ciclo elétrico cardíaco. Quando os átrios estão cheios de sangue, o nódulo SA dispara. Sinais elétricos propagam-se através dos átrios e levam-nos à despolaridade. Isso é representado pela onda P no ECG. A contração atrial, ou sístole atrial, começa cerca de 100 milissegundos depois do início da onda P. O segmento P representa o tempo de condução do impulso elétrico desde o nódulo SA até o nódulo AV. O complexo PRS marca o disparo do nódulo AV, que representa a despolarização ventricular. A onda Q corresponde à despolarização do septo interventricular. A onda R é produzida pela despolarização da massa principal dos ventrículos. A onda S representa a última fase da despolarização ventricular, na base do coração. A repolarização atrial também ocorre durante este tempo, mas o sinal é ofuscado pelo grande complexo PRS. O segmento ST reflete o platô do potencial de ação do miocárdio. Isto acontece quando os ventrículos contraem e bombeiam sangue. A onda T representa a repolarização dos ventrículos imediatamente antes do relaxamento ventricular ou diástole ventricular. O ciclo repete-se a cada batimento cardíaco. Gente, esse vídeo foi só para a gente relembrar como que funciona a questão do impulso elétrico, né? Como que o coração ele faz para fazer o bombeamento. Então, a onda P do eletro, ela significa o quê? A contração atrial ou a despolarização atrial, né? E o complexo QRS vai ser a despolarização dos ventrículos, né? Enquanto esses ventrículos estão despolarizando, estão contraindo, os átrios eles estão repolarizando, tá? É por isso que não vai ter uma onda específica para repolarização atrial. Ô, professora, quando a pessoa tem um infarto, é uma dessas vezes do coração que estoura? Como é que funciona? Quando uma pessoa tem Um infarto. um infarto, não é que a É. vez toda, na verdade falta oxigênio.
Ah, tá. em determinada área do coração. Mas aí, no caso, aquela que eles falam que dá uma dor referente à falta de oxigênio que não passa dessa dor, como é que funciona? É a falta de oxigênio e aí a morte tecidual ali, né? As células elas começam a morrer por hipóxia, por isquemia. E aí dá essa dor porque o coração ele está sofrendo, ele está fazendo força, porém determinada área já está em morte celular. Entendi Então agora. a dor é por causa disso. Entendi. Obrigada. Olha essa imagem para vocês verem. Aqui o infarto foi decorrente de uma placa de aterosclerose, uma placa de gordura que foi fechando ali a artéria, onde houve a oclusão da passagem sanguínea. A partir do momento que essa placa fecha ali a passagem de sangue, vai gerar o infarto, né? Porque não passa sangue, logo não passa oxigenação, esse músculo ele deixa de ser nutrido e aí vai ter a morte celular e a pessoa vai começar a sentir aquela dor, aquela angústia no peito, ali, aquele aperto decorrente dessa morte celular aí. A gente vai ter o infarto com supra de ST ou sem supra. Isso que vai ser visto em eletro, tá? Para poder mostrar se ele foi com supra ou sem supra, é o eletro que mostra. Entendi. Referente quando a pessoa tem essa dificuldade, professora, igual minha tia mesmo, ela colocou um extenso numa veia do coração, tipo uma molinha, entendeu? Fazendo que ela não fecha. Só que aí, nesse caso, aí é a gordura, então, no caso, esse extenso que ela colocou? Isso. É porque ela tinha ali uma barreira, né? Ela tinha uma placa que estava atrapalhando o fluxo. Então foi colocado um stent para poder manter essa artéria aberta, né? O stent é um dos tratamentos aí de revascularização em casos de infarto. E aí essa imagem do eletro aí, ele está mostrando uma supra. Supra é quando a onda do segmento ST ela sobe além do que ela deveria. Quando tem um infarto com supra, quer dizer que uma das artérias, ou mais de uma, ela ocluiu totalmente. Ou seja, não está passando absolutamente nada ali naquela artéria. Por isso que é com supra. Sem supra, é uma oclusão parcial. Essa artéria está sendo ocluída, está gerando uma morte tecidual, porém ela ainda não foi totalmente ocluída. Aí eu coloco esse stent, né, para poder dilatar essa artéria e ela voltar a ficar vascularizada. Ô, professor, então o infarto com supra, a pessoa não tem chance de sobreviver ou tem chance de sobreviver? Tem chance. Vai depender da área cardíaca que esse infarto atingiu, tá? Se foi um infarto muito extenso, ela não tem chance não, porque aí a morte celular é muito grande, não tem como revascularizar mais esse tecido que morreu. Mas se for em artérias menos calibrosas, tem chance sim, tá? Fazendo o tratamento, ele consegue estar tendo uma melhora aí, uma reperfusão da área cardíaca. Professora, Oi. uma vez eu fui no cardiologista com meu marido e ele fazendo o eletrocardiograma, ele viu que o meu marido estava com os elétrons do coração, estava com batimento, não sei se é assim que diz, que o batimento estava com algumas irregularidades. Aí até que ele ficou preocupado e mandou fazer o ecocardiograma. Aí, quando meu marido fez os testes lá, aquele ergométrico, fez o ecocardiograma, estava tudo normal.
Aí, voltando para o cardiologista falou assim que tem algumas pessoas que, às vezes, os eletrocardiogramas deles dão assim, uma desregulada, não sei se é assim que fala, uma desregulada, mas que é o normal do coração da pessoa, que igual você falou, tem o coração, às vezes, eu não sei explicar. Qualquer dia que eu voltar lá, eu vou conversar isso com ele, perguntar isso a ele, de curiosidade. Que tenha aquelas linhas do eletrocardiograma, aquilo é o quê? A parte elétrica do coração? Isso, é a onda. Essa onda é o batimento. Sim. Então, é como ele falou que o batimento estava irregular. Aí, por isso que ele pediu para fazer o eco e pediu para fazer a esteira, né? A ergométrica. Mas ele falou que isso no meu marido é normal, essas irregularidades. Então, uma pessoa normal pode ter uma irregularidade de batimento cardíaco? Olha, normal não é não. Eu Porque também não o entendi. ideal é que a onda ela seja feita da forma correta, né? Tem a presença da onda P, do complexo QRS, logo o segmento ST. Tem que estar dentro dos parâmetros do traçado, ou seja, 0,2 lá de largura, né? Para a gente poder ter um coração aí saudável. O que pode ocorrer é que em determinado momento a gente vem apresentar algum tipo de arritmia, assim, mas não que a gente tenha a doença em si, né? Não Pode ser um que a momento de gente tem estresse, alguma coisa assim, né? isso. E aí Mas a pessoa, quando ela é hipertensa, ela pode haver essas irregularidades? Porque ele, no caso, ele é hipertenso. sim, pode Entendi. haver. Por quê? A hipertensão ela está ligada diretamente ao fluxo sanguíneo, né? Sim. Então, pode gerar alterações eletrocardiográficas. São pessoas mais propensas a desenvolver doenças cardiovasculares, principalmente se não tem um controle mais rigoroso dessa pressão. Então, em algum momento, ele pode apresentar uma desordem aí desse ritmo, mas Então, nada deve ser que por isso que seja o médico grave. pediu, né, os exames. Isso, porque aí ele pediu os exames para quê? Para investigar se de fato estava desenvolvendo uma arritmia ou se foi só algo passageiro mesmo, sem muito alarme. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, esse videozinho é só para ilustrar a angina que a gente acabou de ver, tá? Pode ser um sinal de angina de peito. A angina de peito é um sinal de alerta que não deve ser ignorado, pois pode significar que existe doença das artérias coronárias e pode anteceder um infarto agudo do miocárdio, vulgo ataque cardíaco. A angina de peito é provocada por um bloqueio parcial de uma ou mais artérias coronárias, artérias que irrigam o músculo cardíaco, por placas de aterosclerose. Quando o coração se esforça, o fluxo de sangue não é suficiente para o seu funcionamento, pelo que o músculo cardíaco entra em sofrimento e surge a dor da angina de peito. Quando suspeitar de angina de peito? Se tem dor de pressão, aperto, queimadura ou de infartamento. Localizada no externo ou na região pré-cordial esquerda, irradia para os braços, ombros, pescoço, maxilar ou para as costas. Associar-se a cansaço extremo, náuseas ou taquicardia.
Aumenta com esforço e alivia com repouso. Dura habitualmente 2 a 5 minutos. Se suspeitar de angina de peito, deve consultar o seu médico, que fará o devido despiste. Por vezes, é necessário realizar exames, tais como eletrocardiograma, prova de esforço ou outros exames mais específicos, de forma a confirmar o diagnóstico de angina de peito. O tratamento da angina de peito passa pela toma de medicação ou pela realização de um cateterismo para desobstruir as artérias. A escolha do tipo de tratamento deve ser individualizada, ao seu caso, e discutida com o seu médico. O objetivo principal é que possa retomar a sua atividade sem ter angina de peito e reduzir a probabilidade de ter um infarto agudo do miocárdio. E não se esqueça que a melhor forma de prevenir a angina de peito é não fumar, fazer exercício físico, controlar o peso, controlar os níveis de colesterol e a pressão arterial. Vai começar a seguir o exemplo do tic-tac? E, gente, só reforçando o conceito aí da angina. Então, eles viram lá o bonequinho, né? Ele tentando carregar a caixa, ele começou a sentir o desconforto. Então, a angina ela pode vir associada a esse esforço físico, né? Uma pequena caminhada ou carregar alguma coisa com um certo peso. E aí vai vir essa dor precordial. Mas a partir do momento que a pessoa suspende aquela atividade, costuma essa dor passar. Isso é característico da angina. Mas o ideal é procurar um cardiologista, né, para ter o diagnóstico e fazer o tratamento correto, porque essa angina ela pode evoluir para um infarto. Então, voltando aqui, outra principal emergência aí que a gente tem que se atentar nos idosos é o AVE, tá? Ali no nosso slide está como AVC, mas a nomenclatura ela já foi atualizada. Então, hoje a gente não fala mais AVC, a gente fala AVE, que pode ser AVE isquêmico, decorrente aí da falta de oxigênio, né, da isquemia, ou o AVE hemorrágico, quando há uma ruptura de um vaso sanguíneo, gerando uma hemorragia aí cerebral, e aí vai fazer essa isquemia também decorrente do volume de sangue que foi derramado ali dentro do cérebro mesmo. Tá? Constitui a primeira causa de morte entre as doenças cardiovasculares no Brasil e é uma causa importante de incapacidade a longo prazo entre os idosos, porque a sequela, né, do AVE vai incapacitar esse idoso que era independente em suas atividades, desde as mais simples, né? E aí, decorrente de um AVE, seja ele isquêmico ou hemorrágico, ele pode ficar incapacitante, ele pode deixar de realizar as atividades que antes ele fazia sozinho, né? Tomar o banho, se alimentar, vestir-se, deitar no leito. Então, o AVE ele costuma deixar sequelas. Isso. É o derrame, né, que a gente vê falar muito aí. É a mesma coisa, onde vai paralisar ali o paciente de um determinado lado do corpo. Geralmente paralisa o lado contrário que foi afetado, porque o sistema neurológico, quando vai descer na espinha medular, eles se cruzam, o lado direito e o lado esquerdo. Então, geralmente, paralisa o lado contrário ao que foi atingido. A incapacidade após o AVC, ele limita os idosos de manterem sua independência, cabendo aos profissionais de saúde os cuidados de curto, médio e longo prazos.
Então, eu posso ter uma incapacidade mais simples, onde o idoso ele perde somente a força muscular daquele lado, mas ele ainda consegue deambular, ele ainda consegue conversar, ele consegue se alimentar sozinho, mas eu posso ter uma incapacitância que vai deixar esse idoso acamado, onde ele vai precisar de auxílio para tudo, e aí até mesmo uma ventilação mecânica. A partir do momento que ele fica acamado numa. Quer falar alguma coisa? Alguém quer falar? Gabriele? Não, né? Não, tranquilo, professora. E aí eu posso ter esse AVC que vai incapacitar ele por completo. E aí ele vai depender de uma pessoa o tempo todo para estar realizando os seus mínimos cuidados. Eu conheci uma paciente da Unimed, uma senhora de 72 anos, hipertensa. Ela teve 7 AVCs. E aí, nos últimos AVCs, ela já estava em estado vegetativo. O primeiro AVC dela foi aos 48 anos. Ela começou a ter AVC muito nova. Ela teve 5 isquêmicos e 2 hemorrágicos. E aí, os 2 últimos, ela já estava em estado vegetativo, então ela não tinha interação com o meio, totalmente acamada em uso de ventilação mecânica, tinha que fazer tudo por ela. A única coisa que ela fazia era abrir o olho, quando ela acordava. Ela abriu o olho. No mais, ela não conseguia fazer mais nada. Né? A mudança de decúbito dela era tudo a gente, troca de fralda, banho, alimentação, era tudo com a gente, porque ela foi tendo vários e foi afetando várias partes do cérebro dela. E cada AVC que ela tinha recorrente, mais incapacitada ela ia ficando, até chegar ao estado vegetativo. Mas tem idosos que vai ter um e já vai ser o suficiente para incapacitar ele. O senhor que eu tomo conta, acho que ele nesse intervalo que ele estava dentro do hospital comigo, não reparei direito, mas parece que ele deu um AVC, que afetou a fala dele. Ele já teve vários AVCs isquêmicos, entendeu? Uhum. Então, esse agora que ele teve, hoje eu até estava conversando com a fisioterapeuta dele, parece que ele deu um novo AVC. A boca dele entortou um pouco para o lado direito e a fala está muito desconexa. Então, não está dando para entender direito o que ele está falando. Entendeu? Aí a gente não sabe se é por causa do antibiótico que ele tomou, ou se realmente, igual ela falou, pode ter sido um novo AVC, bem leve que deu, mas deixou um pouquinho de sequela, porque é pela voz dele. Entendeu? Entendi. Existem alguns sintomas aí que a gente tem que ficar alerta para poder identificar, né? A escala de Cincinnati para ver se o paciente ele está apresentando um episódio de AVC, né, ou de AVE, porque existe um tempo ali para você socorrer essa pessoa e tentar minimizar essas sequelas. Lucimar, é só para você ter uma ideia. Ele, quando ele dá convulsão, ele não fica se debatendo. Ele fica pálido e os olhos ficam igual um reloginho. Igual aquelas cabecinhas de bonequinho esse bonequinho de você põe em carro, que fica a cabecinha mexendo, sabe? Então os olhos dele ficam assim, entendeu? Ele fica pálido e vomitando. É uma convulsão mais focal. Uhum. Né? É um tipo de Aí convulsão mais focal. É aonde que pude, parece que a gente, é onde que eu pude definir mais ou menos assim, que ele estava dando uma convulsão junto com um AVC, entendeu? Tanto que quando a penúltima vez que aconteceu isso com ele, o lado direito dele, ele arrasta, entendeu? Ele consegue pegar, lado direito, lado esquerdo. Ele consegue pegar, ele tem força, só que ele arrasta o pé, entendeu? Então eu tenho que fazer muita força para levantar. Entendi. Pode falar. Anticoagulante.
Porque assim, né, geralmente quem teve um quadro de AVC vai entrar aí com uma medicação ou antiagregante plaquetário ou o próprio anticoagulante mesmo. E essas medicações é igual medicamento controlado. A gente não pode suspender subitamente, né? Tem que ter um acompanhamento com o hematologista, porque é, se ele já tinha uma predisposição até AVC, ele tem que ter um controle muito rigoroso, então eu não posso suspender. Pois é, e aí desencadeou um novo episódio de AVC. E aí, se na primeira não deu sequela, o segundo já pode vir um pouco pior, entendeu? Só para Né, provavelmente. Pode falar, Alan. Só para você ter ideia, ele tomava ácido valproico. Ele tomava o ácido valproico. Hoje ele toma lamitrogina. Entendeu? Então, numa semana, eu administrei, em 4 semanas, eu administrei os dois juntos, e na quarta semana já não tinha mais o ácido valproico. Agora ele só usa lamitrogina. Entendi. Mas o AVC, assim, quando a pessoa ela tem predisposição, após o primeiro episódio, o acompanhamento ele tem que ser muito rigoroso, tanto com o neurologista quanto com o hematologista, para ver, né, de onde que partiu essa predisposição e para impedir que tenha outros recorrentes, porque é muito comum, se a pessoa teve um, tem uma probabilidade maior dela ter um novo episódio. Mas eu já conheci um senhor que teve 5 AVCs. Eu conheci ele até na igreja, ele dando testemunho dele, que ele não tinha nenhuma sequela. Um senhor de 68 anos. Tinha tido 5 AVCs. 3 isquêmicos e 2 hemorrágicos, e ele não tinha nenhuma sequela. Foi o único caso até hoje que eu já vi que conseguiu passar por 5 episódios sem deixar nenhuma sequela no corpo. Nenhuma dificuldade na fala, nenhuma dificuldade no andado. Foi a primeira vez que eu vi. Porque a tendência exatamente não volta. Então, por isso, assim, tem a escala de Cincinnati, onde a gente avalia, né, se o paciente está realmente tendo um episódio ali de AVC, onde a gente pede a pessoa para sorrir, para ver como que está essa comissura labial, se está desviada ou não. Não, o AVC, ou ele vai ser por um coágulo, que é um trombo, né, que se desprendeu e parou no cérebro, e aí dá uma isquemia ali, gera a lesão, a morte cerebral, ou essa pessoa tinha um aneurisma e não sabia e rompeu, e aí está gerando uma hemorragia ali cerebral. Então, causas diversas. Então, não tem como a gente prever, mas os hipertensos, eles têm uma probabilidade maior de desenvolver, principalmente o hemorrágico, por causa desse descontrole aí da pressão. A pressão sobe demais, e aí há o rompimento desse vaso e acaba ocorrendo um AVC hemorrágico. Essa escala a gente vai avaliar o sorriso, então a gente pede o paciente para sorrir, para ver se a boca já não está começando a ficar torta, né, o olhar dela se não está caída, a pálpebra. A gente pede para esticar os 2 braços e ela tem que manter os 2 eretos. Se um cair, já é um sinal, ela ganha uma pontuação alta ali na escala de Cincinnati. E aí a gente já pode acionar o SAMU se essa pessoa não estiver no meio intra-hospitalar, porque o tempo para ela ser socorrida, ele tem que ser muito cronometrado para garantir que ela não vai ter nenhuma sequela. E mesmo assim, a gente não consegue garantir isso para todos, principalmente por se tratar de pessoas mais idosas, a probabilidade de uma sequela é muito grande neles. Então, tempo é vida nesses casos, principalmente dessas emergências aí, tempo é vida para esses idosos, tanto na suspeita de AVC, quanto na suspeita de infarto. Quanto antes a gente conseguir socorrer e iniciar o tratamento com anticoagulante, com antitrombólicos, para poder evitar essas sequelas, melhor vai ser o prognóstico desses pacientes.
Então, aqui mais uma vez a pneumonia a gente vai ver de novo como uma emergência no idoso, porque ela está como a quinta causa de mortes nos idosos, né? O maior fator de risco é a presença de outras doenças graves que ela vai trazer em conjunto. E o quadro clínico normalmente é diferente dos jovens e adultos, predominando sinais e sintomas como queda do estado geral, confusão mental, taquipneia e taquicardia. Então, como a gente viu lá a pneumonia, qual que é o mecanismo de ação dela? Ela vai infectar esse pulmão ali do idoso que já está fragilizado, né, que já é um sistema respiratório envelhecido, e aí vai começar um processo inflamatório, vai desencadear ali a infecção, onde vai começar a produzir o líquido, né, vai produzir uma secreção, essa secreção às vezes pode ser purulenta e vai dificultar aí a troca gasosa, por isso que ele vai começar a apresentar a taquipneia, que é o aumento Ô, aí da professora, respiratória. a pessoa Oi, que fuma muito pode ter uma pneumonia? a pessoa que o quê? Fuma muito? Fica mais predisposto a desenvolver infecções respiratórias, não só pneumonia, mas outras doenças crônicas, como o DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, onde pode levar ela a ficar dependente de O2, porque a fumaça, né, a inalação aí do cigarro, ela começa a inflamar as membranas, e aí essa inflamação ela vai gerar um tecido fibroso no pulmão. E aí ele vai perdendo a elasticidade, vai perdendo a capacidade de fazer as trocas gasosas. E aí essa pessoa, ela começa a ter uma retenção maior de gás carbônico no organismo e pode levar a desenvolver o DPOC e ficar dependente do O2 para o resto da vida. Então, o cigarro ele vai influenciar em todas as doenças do sistema respiratório, não só a pneumonia, como as outras que são um pouco mais graves aí, que levam uma dependência de oxigênio severa. É porque meu pai faleceu ontem e no Valdeiro estava pneumonia. E eu fumava muito, né? Aí eu tô achando que foi isso aí. Pois é, e aí tem essa questão. Ele fumava muito, então já era um pulmão comprometido pela inalação das toxinas. Então ele já não tinha, né, uma troca gasosa ali perfeita, já tinha uma dificuldade aí na saturação de oxigênio. E aí quando veio a pneumonia, que é uma infecção, acabou prejudicando mais ainda, que começa a produzir líquido, secreção ali no alvéolo, e aí um alvéolo que já tinha perda de elasticidade pela inflamação decorrente da inalação da fumaça e está com líquido ainda, eu diminuo ainda mais essa troca gasosa. Então, a tendência da saturação é só cair. E aí a pessoa ela começa a ter a taquipneia, ela começa a perder oxigênio mesmo, falta de ar, e aí a probabilidade de um prognóstico ruim, né, levar ao óbito é muito grande, porque já era um pulmão comprometido por estilo de vida, tá? Outra emergência no idoso, que parece não ser, mas que é uma emergência seríssima, é a queda. Gente, o link vai cair, a gente continua no próximo aí.